O universo, criado por Deus há milhares de anos, e com uma perfeição singular, Ele decide criar todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o mistério, bem antes da fundação do mundo, Ele cria o maior de seus projetos. É ela que seria conhecida como coluna e firmeza da verdade. É a Igreja de Cristo, comprada e redimida pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Hoje também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Sim, a igreja foi perseguida, mas isto não impediu o seu avanço, e começando por Jerusalém, e Samaria, e Judeia, e até os confins da terra, este avanço prosseguiu e chegou até nós. E em 19 de novembro de 1910, os dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, apontaram em Belém, capital do Pará. Vindo dos Estados Unidos da América, a princípio frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenceram nos Estados Unidos. Eles traziam a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do país por meio da pregação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade. Foi assim então o início da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Passado 8 anos, chegaram ao nosso estado. E embora não seja possível determinar o dia exato em que os primeiros missionários pentecostais chegaram a Paraíba, sabe-se que, em 1918, iniciaram os primeiros cultos de natureza pentecostal em Alagoa Grande, distrito de Vertente. Em 1920, Francisco Félix e esposa, vindos do Pará, deram início ao culto na capital do estado, e então chamada de Paraíba. E a partir deste ano surgiram muitas conversões a esta nova denominação. Entre os primeiros convertidos destacam-se o irmão João Pereira, primeiro presbítero ordenado pelas Assembleias de Deus na capital. Até 1923, os cultos eram realizados na residência dos irmãos em diversos locais da capital. Porém, neste mesmo ano, chegou o missionário sueco Simon Joglin, que sugeriu a oficialização da fundação da Assembleia de Deus em Paraíba do Norte. E no dia 7 de maio de 1923, a rua Vasco da Gama, em Jaguaribe, realizou-se o primeiro culto que deu origem ao trabalho oficial da Igreja Assembleia de Deus na capital da Paraíba. No fim de 1923, Joglin deixa o pastorado da igreja e o missionário Joel Carson, pastor da Assembleia de Deus em Recife, veio à Paraíba capital para realizar o batismo de outros novos convertidos. Com a saída de Joglin, a direção da igreja passa à responsabilidade do pastor Pedro Trajano, o primeiro pastor paraibano a dirigir a Assembleia de Deus na Paraíba. Em 24 de julho de 1924, chega à Paraíba o pastor Cícero Canuto de Lima e assume a direção da igreja e constrói, em 1929, o maior templo evangélico no estado na época, localizado à Avenida 1º de Maio. Nesse templo
é realizado cultos até hoje e ainda é sede do Centro de Estudo Teológico das Assembleias de Deus na Paraíba, a CETAD. O pastor Cícero Canuto pastoreou a igreja por 15 anos, sendo substituído pelo pastor João Batista da Silva, que ficou à frente da igreja até 1950. E depois passou a direção para o pastor Antônio Petrolino dos Santos. Vale salientar que em 1935, a Assembleia de Deus na capital sediou a 4ª Convenção Nacional da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. E em 1972, o pastor Antônio Fernando das Chagas assume a presidência da igreja e se torna o pastor com maior tempo à frente da Igreja Assembleia de Deus, na Paraíba. Foi na gestão do pastor Chagas que foi enviado o primeiro missionário da Assembleia de Deus na Paraíba ao campo transcultural. O pastor Hélio de Albuquerque foi trabalhar na Bolívia em 1980. Neste período, a Secretaria de Missões, cujo secretário atual é o pastor Eduardo Leandro Alves, começou a se organizar. Até hoje, a SEMAD mantém missionários na Bolívia, além de outros 5 países: Peru, Paraguai, México, Senegal e Papua Nova Guiné. Com o pastor Antônio Fernando das Chagas, o templo central das Assembleias de Deus é transferido da Avenida 1º de Maio para a Avenida Coelho Lisboa 553, em Jaguaribe. Com a construção do novo templo, a igreja ganhou um espaço com a capacidade para 3.500 pessoas sentadas, além de refeitórios, dormitórios, secretarias, estacionamento amplo, sala de escola dominical e continua sendo o templo central das Assembleias de Deus no estado da Paraíba até hoje. O pastor Antônio Fernando da Chaga foi substituído em 1999 pelo pastor Cícero Raimundo de Lins, que no ano 2000 fundou a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus na Paraíba, a COMADEP. E depois passou a direção ao pastor Antônio Ferreira de Lima, cujo vice-pastor-presidente foi o pastor José Carlos de Lima. E em 2001, o pastor José Carlos de Lima, atual pastor-presidente das Assembleias de Deus e presidente da COMADEP, assume o posto. Hoje, segundo os dados fornecidos pela COMADEP, possuímos mais de 1.500 templos em todo o estado, além de possuirmos um número aproximadamente de 100.000 crentes assembleanos. O pastor José Carlos de Lima é responsável por conduzir a Assembleia de Deus na Paraíba segundo a vontade de Deus, para ser uma igreja relevante no contexto atual, contudo sem perder ou esquecer as origens. A igreja hoje é representada por diversos departamentos que realizam trabalho por todas as faixas etárias: infantil, uniões de mocidades da Assembleia de Deus em João Pessoa, o MADEP-JP, secretarias de missões, SEMAD-PB, senhoras, círculo de oração, social e músicos. Conta ainda com ACC, Encontro de Casais com Cristo, e EJC, Encontro de Jovens com Cristo. O Centro de Estudo Teológico das Assembleias de Deus na Paraíba, CETAD-PB, é outra vitória para todos os obreiros e membros da igreja, pois agora todos têm a oportunidade de capacitar-se e investir no ministério ao qual Deus o tem chamado. Foi na gestão do pastor José Carlos de Lima que foi realizada a maior consagração de obreiro desde a fundação da igreja no estado. O templo ficou superlotado para prestigiar os 831 servos do Senhor. A Assembleia de Deus na Paraíba cresceu não só na palavra e no conhecimento, mas nas ações. E isto significa que o Deus dos céus nos fez prosperar. O versículo bíblico sempre citado pelo pastor José Carlos. Outro salto importante da igreja está no campo da comunicação. Foi concedida à FUNESC, Fundação Evangélica de Comunicação,
uma rádio de prefixo 96.1 FM e com menos de um ano no ar, denominada de CPAD FM, já chegou a ser a terceira rádio de mais audiência no estado. Outros meios de comunicação também deixam os membros da igreja mais informados a respeito do que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. A Assembleia de Deus na Paraíba caminha para o centenário, alicerçado na palavra de Deus, vivendo no mover do Espírito Santo e anunciando a glória de Deus em toda a terra. Parabéns à Assembleia de Deus pelos seus 95 anos. É o que deseja a congregação do Cristo Redentor em João Pessoa, Paraíba.